believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Então, o ano passado eu também preguei no Dia das Mães, né? Então hoje tenho o privilégio em dobro de estar ministrando para a igreja nessa noite, nesse dia especial que é o Dia das Mães. E dentro desse tema que o bispo passou, né, Deus age por meio de processos, esse sexto, Deus nos dá uma família. Então é um tema que tem tudo a ver com esse dia, né? Então acho até que não foi premeditado da parte do bispo, não, né? Então, mas com Deus não faz nada, né, por acaso. Deus sabe de todas as coisas. E nessa noite nós vamos estar meditando nessa palavra, né? Deus, Ele age por meio de processo e Ele nos dá uma família. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. João 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas ou medidas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até a borda. Então lhe disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória a seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Baixe sua cabeça, vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta noite, Senhor. Nós queremos pedir agora, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Deus. Quero te pedir que o Senhor venha estar usando a minha vida como um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Que eu possa estar passando aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para a Tua igreja, Senhor. Que eu possa estar, Deus, sendo um canal de bênção para o Teu povo nesta noite, Pai. Que nós possamos estar mortificando toda a carne, Deus, e dando total liberdade ao Teu Espírito para estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o livro de João, o 4º evangelho, né, a ser escrito, e o último a ser escrito também, mais ou menos ali por volta do ano 90 depois de Cristo. João, ele vem com uma forma um pouco diferente de estar escrevendo o seu evangelho, né? O evangelho que ele escreveu, mas o evangelho de Jesus Cristo. João, ele começa o seu evangelho com Jesus já não tão pequeno, como começam os outros 3 evangelhos, né, chamados de sinóticos. O João, quando ele começa o evangelho, que ele vai falar de Jesus, ele já vem diretamente batizando Jesus. E depois do batismo de Jesus, né, fala um pouco de João Batista, ele vem, já batiza Jesus, Jesus já sai a estar separando os seus discípulos. Então nós já vemos que ele está, isso no primeiro capítulo de João. Então Jesus já está ali, já um homem, a hora que João começa
a relatar sobre a vida de Jesus, né? E João também ele tem uma forma um pouco diferente, né? Mais peculiar, mais dele mesmo, de estar escrevendo o Evangelho, né? Ele fala dos milagres de Jesus, né? No livro de João, basicamente, ele fala de 7 milagres de Jesus, porque ele vem com o propósito de estar revelando Jesus como Filho de Deus e como Deus também. Esse é o propósito principal de João no seu livro, estar revelando Jesus como o Filho de Deus. E nessa noite, irmãos, no nosso tema, eu vou estar falando com os irmãos, Deus nos dá uma família. Eu falei no começo que tem tudo a ver com aquilo que o bispo já colocou para vocês como o nosso tema principal, né? De Deus agir por meio de processos. Eu fugi um pouco, né, do que ele mandou para nós. Por quê? Porque não vou falar especificamente para as mães nesta noite, mas sim para as famílias, né? Quero passar para os irmãos algumas coisas dentro desse texto que nós lemos relacionada à família. Quero estar compartilhando com os irmãos algumas verdades dentro desse texto do Evangelho de João em relação às nossas famílias, né? O que nós podemos ver de verdade? Por quê? Na hora que Jesus está ali naquele casamento, nós vemos que João, a hora que ele escreve, ali está começando uma família. O casamento nós temos que é o início de uma família. Então nós podemos estar compartilhando nesta noite, dentro dessa família, essas verdades que eu falei que vou estar passando para os irmãos, para que nós possamos estar mantendo, abençoando, fazendo com que a nossa família seja sempre uma família. Não adianta nós termos uma família, começarmos uma família e essa família se dissolver depois de um tempo. Não é esse o propósito de Deus, não é esse o propósito de Jesus para nós como família. Então, é até um dos motivos, né, que alguns estudiosos colocam de Jesus estar ali presente naquele casamento, porque ele crê na instituição do casamento, na instituição da família. Então ele vai ali até aquele casamento. Mas vamos lá, Deus nos dá uma família. Eu quero passar para os irmãos algumas verdades, né, que em relação a Deus está nos dando uma família. Primeira verdade, irmãos, está no versículo 2. Vou ler mais uma vez. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Primeira verdade, convidar Jesus para a sua família. Jesus ele estava no casamento porque ele foi convidado. Jesus ele tinha também de repente a opção de não ir ao casamento. Da mesma forma que os noivos, eles tinham a opção de não chamar Jesus para o casamento. Por quê? Ele era um convidado, como eu já falei, ele cria nessa instituição. E Jesus, ele vai até aquele casamento. E essa é a nossa primeira verdade, irmãos, nessa noite. Convidarmos a Jesus para a nossa família. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus está presente em nossa família. E para isso você precisa convidar. Para isso você precisa falar com Jesus. Você precisa falar: Jesus, vem para a minha família. A minha família ela precisa de você. A minha família precisa que você se faça presente perto de mim todos os momentos. Por quê? Jesus precisa ser parte da nossa família, irmãos. Da mesma forma que aqueles noivos fizeram isso, da mesma forma que eles convidaram Jesus para estar presente no casamento, né? Numa festa, compartilhando algo ali que eles estavam dando início para a família, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos estar convidando Jesus para fazer parte da nossa família. Segunda verdade, irmãos, mesmo com Jesus presente, a alegria pode faltar. É o que diz o versículo 3. Olha só o comecinho.
tendo acabado o vinho. Então, naquela época, irmãos, o vinho representava alegria. Naquela época o vinho ele era sinal de alegria. E essas festas costumavam durar mais ou menos aí uma semana de festa. E acabar o vinho numa situação daquela era uma situação muito constrangedora para o noivo. Quem dava as festas naquela época era o noivo. Então, a hora que acabou o vinho, automaticamente estava acabando a alegria daquele lugar, né? E eu coloquei essa verdade para as nossas vidas nesta noite. Mesmo com Jesus presente, a alegria pode faltar. Por quê? Porque nós gostamos de estar alegre, nós gostamos de estar em festa, nós gostamos de festejar, mas nós também precisamos saber que vai ter alguns momentos difíceis nas nossas vidas. Nossa família vai passar por momentos difíceis, né? Mesmo com Jesus presente. Mas aí que está toda a diferença, irmão. Se Jesus estiver presente, certamente nós passaremos por essas dificuldades. Nós venceremos essas dificuldades. Nós venceremos qualquer situação que venha acontecer, que pode ser coisas normais da vida, que vai nos levar a nos entristecer, a ficarmos muitas vezes decepcionados. Então, mesmo que Jesus ele esteja presente, nós podemos passar por essa situação. Mas se nós estivermos passando, ou se viermos a passar por essa situação, tenha certeza que Jesus estará ao nosso lado. Por quê? Porque você convidou Jesus para a sua família. Amém? Terceira verdade, irmãos. Nós precisamos diagnosticar o problema. Essa, eu acho que, eu falei não, que eu não iria falar para as mães, mas essa terceira verdade especificamente é algo muito de mãe, é algo muito de mulher. Diagnosticar o problema. Nós falamos bastante algo no seminário, né, que a mulher ela tem um radar totalmente diferente do homem. A mulher ela tem essa situação de enxergar um pouco além, de ver um pouco à frente, de falar, não faça isso, né? Antes de acontecer, a mulher ela tem essa situação, principalmente mãe. Onde você vai? Vou em tal lugar. Não vai, não faça isso. Mas não, a gente tem que ir. Nós somos muito mais espertos do que elas, né? Até a gente quebrar a cara. Isso é uma das coisas, né? Mas trazendo, irmãos, para a nossa família, né? Essa terceira verdade que continua no versículo 3, diz assim: a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Então automaticamente ela diagnosticou o problema, né? Então essa situação, esse radar sempre ligado aqui, ligado ali, com os filhos, com o marido, com a família, por isso que eu falei que nessa terceira verdade é muito coisa de mulher, estar sempre ligado em diagnosticar o problema. Mas olha que coisa interessante também, irmãos, que acontece nesse versículo 3. Para quem que ela fala? Não temos mais vinho, acabou o vinho. Para Jesus. Então isso é muito importante para a nossa família, né? Se fosse de repente qualquer outra pessoa, o que ela faria? Sairia de mesa em mesa. Acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Já ia criar aquele espanto, né? Aquele, pô, mas e agora? O que vai acontecer? Não, ela diagnosticou o problema e levou para a pessoa certa. Aí que está a diferença, irmãos. Muitas vezes, né, as mulheres ou o homem também conseguem diagnosticar, mas leva para a pessoa errada. Precisamos estar levando isso, irmãos, para a pessoa certa. Para quem pode dar solução ao problema, para quem pode resolver o problema, não para fazer de repente no meio de uma festa, né, criar um alvoroço, fazer uma fofoca. Não adianta nada você diagnosticar o problema na sua família, você vê que está acontecendo algo de errado, mas levar para a pessoa errada vai acabar fazendo com que aquele problema, em vez de você conseguir solucionar devido a esse sexto sentido, né,
Não, você vai fazer com que esse problema venha estar se transformando num problema muito maior. Não é essa a intenção. A intenção é que você diagnostique esse problema, para que você consiga estar dando solução para ele, para que você venha estar conseguindo fazer com que a sua família passe por essa situação em paz, para que você vá buscar lá naquela primeira verdade de convidar Jesus para a sua família. Ele tem a solução para o problema. Ele vai te ajudar a trazer a solução, a cura, a partir do momento que você diagnosticar essa situação de problema. Leve para Jesus. Por quê? Porque você já o convidou para a sua família, você já o trouxe para perto de você. Então, leve o seu problema a Ele, que com certeza Ele vai estar resolvendo juntamente com você esse problema que você acabou de diagnosticar. Amém? Quarta verdade, irmãos, que nós vemos no texto. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Quarta verdade é aguardar o tempo certo, o tempo de Deus. Eu achei interessante aquela imagem que eu coloquei ali, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos assim, aguardando o tempo de Deus. Nós vamos chegar nessa situação e o tempo de Deus não vai chegar para as nossas vidas. Mas não é verdade, irmãos. O tempo de Deus, ele é perfeito. É o que nós precisamos para a nossa família. Nós precisamos. Olha o que Jesus falou para a mulher: mulher, que tenho eu contigo? Meu tempo ainda não chegou. E se nós olharmos dentro desse texto, a tradução no português, quando ele fala isso, mulher, que tenho eu contigo, sou até um pouco sem respeito, sem educação, de repente até meio ignorante. Jesus falando: mulher, que tenho eu contigo? De repente para nós sim, irmãos, mas no original, a hora que a palavra que Jesus usa ali é uma palavra de respeito, Jesus é a mesma coisa que falar madame, minha senhora, mas para a tradução do português tem que trazer como mulher. É a mesma frase, irmãos, que Jesus usa na hora que ele está na cruz. Por isso que eu falei que o livro de João tem essas peculiaridades próprias dele. A hora que Jesus está na cruz, que ele olha para Maria, ele fala a mesma palavra que ele usa aqui nesse texto do segundo capítulo de João, ele usa lá no capítulo 19: mulher, eis aí o teu filho. Então, não pense que é um desrespeito, nessa situação que Jesus fala com Maria. Mas assim, ele tem um carinho por ela, ele tem essa situação de respeito, de estar tratando ela com respeito. E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, irmãos, essa quarta verdade, aguardar o tempo certo, aguardar o tempo de Deus. Quantas vezes na nossa família nós acabamos fazendo coisa errada, acabamos quebrando a cara, literalmente, porque não aguardamos o tempo certo, porque não aguardamos o tempo de Deus para a nossa família, porque não buscamos em Deus, não buscamos em Jesus, que nós já convidamos lá atrás para entrar na nossa família. Nós não vamos lá: Senhor, é esse o seu tempo, eu posso fazer isso, o que o Senhor acha? Você consegue fazer tudo isso, mas não consegue aguardar, e está lá esperando o tempo passa e o tempo passa. Mas saiba de uma coisa, irmãos: o tempo de Deus, que é o chamado Kairos, o tempo perfeito de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas, irmãos. Tenha certeza que Deus tem algo para cada um de nós, em especial para as nossas famílias, se nós conseguirmos aguardar o tempo de Deus, se nós conseguirmos ter a paciência de buscar em Deus, de orar, de estar ali: Senhor, me ajuda, Senhor, estou com essa dificuldade, Senhor, vai chegar. Tenha certeza que vai chegar. Por quê? Porque você está fazendo a coisa certa, você não está fazendo a coisa errada, você não está querendo pular etapas, você não está querendo antecipar algo de Deus, mas você está sim firme, esperando o tempo de Deus. Quantas vezes, quantas coisas nós vemos, se nós estamos falando
de família, falando um pouco para os filhos, né? Não, eu preciso casar, eu preciso sair de casa, Deus me dá um namorado, me arruma um noivo, e muitas vezes pula alguma etapa, acha que é de Deus e não é, e acaba casando errado, acaba tendo uma separação, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, você, filho, nessa situação, tenha paciência. Converse com a sua mãe. Lembre-se que ela tem um radar diferente da gente. Lembre que ela tem uma situação de conseguir enxergar. E se ela te fala algo, você não vai estar errando. Se você ouvir da sua mãe, certamente você vai estar conseguindo alcançar o tempo perfeito de Deus para a sua vida. E nós também, como maridos, como esposas, né, precisamos estar aguardando o tempo de Deus antes de fazer alguma coisa, antes de estar tomando qualquer decisão. Porque, mais uma vez eu digo, o Kairos, o tempo de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas. Amém? Quinta verdade, quinta e última verdade, né? Versículo 7 diz assim: disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Versículo 8: então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Então, irmãos, essa quinta e última verdade que eu consigo enxergar dentro desse texto, esse versículo 7 é: esteja sempre pronto para ouvir e para obedecer. Versículo anterior, versículo 5 e versículo 6, Maria, ela fala para os garçons ali, né? Fazei tudo o que ele mandar. E ele fala para os garçons: enchei essas talhas. Tinham ali 6 talhas, e cada uma delas continha mais ou menos de 100 litros de água. E ele fala para aqueles garçons: enchei essas talhas. E eles automaticamente, rapidamente vão lá e enchem. Por que tinha aquelas talhas ali? É um costume, né, até hoje do povo judeu, de fazer a purificação, de se limpar antes de comer, e estava ali para isso aquelas talhas. E aqueles garçons podiam muito bem falar: não, vou encher para quê? Quem é esse cara? Jesus não havia se manifestado ainda. Lembre-se que esse é o primeiro milagre de Jesus que vai estar acontecendo ali, né? E há um tempo atrás um grande homem de Deus, né? Posso falar assim, né? Líder de uma grande igreja, teve coragem de falar numa das suas mensagens que por que tem esse milagre na Bíblia, né? Esse milagre é meio insignificante. Jesus não faz nada insignificante, irmãos. Esse primeiro milagre que acontece ali no final, o último versículo que eu li, pode ver que ele chama de sinal, né? Sinal miraculoso. Então o sinal não é só um milagre, ele contém uma verdade por trás do milagre. E nessa situação de milagre, para que Jesus chama aqueles garçons e pede para ele: enchei as talhas, né? Eles automaticamente, o que eles fazem? Eles ouvem e obedecem. Estão trazendo essa situação para dentro da nossa família, irmãos. Nós precisamos ouvir mais uns aos outros. Nós precisamos conversar mais entre família, entre um e outro. Nós precisamos estar a cada dia chamando o esposo ou a esposa, os filhos, e estar conversando. E eu confesso uma coisa para os irmãos, eu tenho certeza que não acontece só lá na minha casa. Tem ficado um pouco difícil nós conversarmos ultimamente em família. Se você não desligar o seu Wi-Fi, se você não desligar o seu celular, o seu notebook, até mesmo da tomada lá, o modem da internet, você acaba não conseguindo conversar. Muitas vezes, na idade dos meus filhos, eu preciso até desligar os meus filhos, tem hora, né? Porque eles acabam dormindo bem tarde.
Mas nós precisamos, irmãos, estarmos sempre prontos para ouvir um outro e pronto para obedecer também. Por quê? Se nós voltarmos nas verdades que nós já falamos, muitas vezes você quer conversar com alguém da sua família e você fala, faz assim, assim, assado. Essa pessoa está com fone de ouvido, não está te dando atenção. Quem dirá que ela vai te obedecer, irmãos? Precisamos, nesses dias que nós estamos vivendo, dessa tecnologia que não para de avançar, desligar um pouco a situação que nos conecta com tudo isso, para estarmos desligando um pouco mais com a nossa família. Nossa família precisa ter esse contato diário entre um e o outro. Nossa família precisa ter esse contato com aquele que você convidou lá no começo para fazer parte da sua família, com Jesus. Precisa parar, precisa ler a Bíblia, precisa colocar as crianças para ler a Bíblia, precisa desligar um pouco tudo aquilo que acaba te desconectando de Deus, porque essas coisas acabam nos afastando um pouco de Deus, ou muito de Deus, para que nós possamos estar trazendo Jesus para cada vez mais perto de nós. Precisamos fazer com que Jesus esteja sempre presente na nossa família, faça parte dessas conversas, faça parte daquilo que nos conecta com Ele. É claro que eu não estou falando para você quebre seu celular, não tenha internet na sua casa, porque eu falo por mim, igual eu falei, na minha casa é assim, eu tenho tudo isso, mas nós precisamos muitas vezes nos policiar, precisamos parar para ouvir, você falar, desliga um pouco, vamos conversar, está acontecendo isso com as crianças, está acontecendo isso na família, então nós precisamos ter esse tempo entre família, para que nós possamos estar ouvindo mais um ou outro, para que nós possamos estar com a orelha mais ou menos daquele tamanho ali, daquele rapaz, para que nós possamos realmente, não só a orelha, tá, irmão, mas o ouvido também. Não adianta nada ter orelha grande no ouvido, temos que nós ouvir um ao outro, conversar um com o outro e obedecer também, Temos que estar sempre pronto. Olha o que Jesus fez: enchei as talhas, Então lá o vinho representava a alegria, então mais ou menos Jesus multiplicou mais ou menos mais uns 600 litros de vinho, que dava para eles continuar o casamento, E o melhor vinho Jesus colocou ali para eles, Inclusive o mestre de sala, o rapaz que comandava a festa, falou: todo mundo coloca o pior vinho depois, coloca o melhor no começo e o pior depois. Todo mundo já está exaltado, já está alterado, já está embriagado, bem falando português claro, mas não, você colocou o melhor, Então é isso que nós precisamos estar colocando diante de Jesus, daquele que nós já convidamos, estar ouvindo, pedindo ajuda. E nós podemos estar começando isso nesta noite, irmãos, ouvir mais, obedecer mais o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser uma grande verdade em nossas vidas. Precisamos estar sempre pronto para ouvir Deus falando conosco. Nós precisamos estar sempre pronto. Então, eu quero que essas verdades, irmãos, sejam verdades na minha e na sua família a partir de hoje. Que nós possamos estar colocando em prática, ouvindo essas verdades a cada dia. Leia a Bíblia, deixe Deus falar com você. Olha que você está lendo, Deus está falando com você através da sua palavra. É aí que Deus fala contigo. Tenha o seu momento ali com Deus. Senhor, fala comigo. Ore para que você possa estar tendo uma família aos pés de Jesus a cada dia. Amém? Eu quero estar concluindo, deixando isso para os irmãos. Cuidar da sua família que Deus te deu seja prioridade em sua vida, Cuidar da sua família tem que ser prioridade na sua vida, irmãos. Isso não pode ficar de lado nunca nas nossas vidas.
Que Jesus esteja sempre presente em nossa família. E quando diagnosticarmos algum problema, leve sempre para Jesus, porque com certeza Ele vai te ajudar a resolver. Que essas verdades, irmãos, nos acompanhem a cada dia, né? Eu coloquei no final ali, que Deus nos abençoe. Coloquei um E pequenininho para o Valdinei voltar lá na primeira slide, Valdinei. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada uma de vocês, mamãe. Igual eu já falei, é um grande privilégio, né, ministrar no Dia das Mães. E que essa verdade, irmãos, nos acompanhe a cada dia das nossas vidas, nas nossas famílias, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.